Fala, gurizada, o Internacional querendo anunciar logo logo os seus reforços natalinos. Será que vai ter anúncio até amanhã, no Natal? Tem zagueiro se aproximando, Robert Renan, zagueiro de 20 anos, tem encaminhamento com o Internacional. E eu vou falar muito a respeito desse jogador, porque eu estou bem informado sobre a situação. Gia Lucas, o volante, jogador do Santos. Será que o Grupo City pode tirar esse jogador do Internacional? A gente vai tratar também a respeito disso e atualizar a situação do Rafael Borré, porque afinal de contas teve uma rádio colombiana trazendo uma notícia bombástica lá da Colômbia e a gente vai repercutir isso. Mas antes de tudo eu preciso que vocês se inscrevam. Gente, eu tenho visto os números lá porque o YouTube me detalha todas as situações ali, né? E eu tenho visto que muita gente que está assistindo os meus vídeos não está inscrito. Então, gente, não custa nada. Se inscreve lá no canal, que é muito importante. O canal está em crescimento e é muito importante que vocês se inscrevam, curtam o vídeo e ativem as notificações. Vamos lá. Robert Renan, eu trouxe a informação hoje de tarde no meu Twitter da aproximação do Robert Renan em ser o zagueiro do Internacional. Eu tenho falado com o staff do jogador já há pelo menos uma semana e meia. E hoje o pessoal da ESPN trouxe em primeira mão a informação de que existe realmente um encaminhamento muito forte no que se diz respeito às partes assinarem, né, de fato essa contratação. E eu fui falar com um dos agentes do Robert Renan, com quem eu já tenho falado já diariamente. Tá? O Robert Renan, que é um zagueiro de 20 anos, ele está lá no Zenit, ex-jogador do Corinthians, joga inclusive na seleção pré-olímpica, foi convocado, tá? E tem tendência de disputar as Olimpíadas de Paris. O Robert Renan é um desejo do Internacional, afinal de contas o Inter está em busca de zagueiros, no plural mesmo, zagueiros, porque afinal de contas não se sabe se o Vitão fica por todo o ano. O Vitão tem um contrato de empréstimo no meio do ano, o próprio contrato de empréstimo coincide com o contrato que se expira lá com o Shakhtar. Então esse jogador passará a ser livre e ele pode sair do Internacional no meio do ano, tá? Então o Internacional está em busca de zagueiros para recompor uma eventual perda do Vitão. O Nico Hernandes é um zagueiro estrangeiro e ele pode sair também, porque afinal de contas o Inter quer contratar estrangeiros. Tem o Borré na pauta, o próprio Alaro, tem outros jogadores estrangeiros que o Inter pode fazer ali uma contratação, e o Nico Hernandes é um dos candidatos a sair para desinchar esse limite de estrangeiros. Tá? Então, afinal de contas, por conta disso, o próprio mercado está numa idade elevada, não se sabe se ele vai conseguir performar, né, mais uma temporada em alto nível com a idade que ele tem. Então o Inter vai em busca de zagueiros. E o Robert Renan, que é um zagueiro jovem de 20 anos, ele tem as características, né, que o Eduardo Cudê gosta, que é um zagueiro de posição, boa saída de bola e tudo mais. Tá? Eu já tenho conversado já há algum tempo com o staff, como eu já falei, e a situação era a seguinte, né, o Corinthians também queria esse jogador, assim como o Inter, só que o Corinthians desistiu do negócio, porque afinal de contas queriam, né, colocar o jogador apenas por 6 meses lá no Corinthians e aqui no Internacional também, né? Só que o Internacional insistiu ainda, né? O Internacional bateu o pé porque quer esse jogador muito, realmente, tá? E continuam as tratativas, continuam as conversas com o staff dos jogadores Zenit e tudo mais. E só para lembrar, eu já falei também em alguns vídeos e na programação lá do Baldaço, que esse jogador ele tem um pré-acerto, né, uma contratação pré-acertada com o West Ham da Inglaterra. Existe um embargo da Rússia, né, dos bancos lá, né, por conta da guerra, que impede que esse valor seja depositado entre Rússia e Inglaterra. Então, para isso, existe ali uma linha de negociação para colocar esse jogador no futebol brasileiro e, através disso, fazer uma transferência entre o Clube Brasileiro e Premier League, né, entre Brasil e Inglaterra, para que não haja problema com os bancos e tudo mais, e essa transferência se concretize. O que um dos empresários me falou essa semana era que assim, ó, o Inter bate o pé, não quer que esse jogador venha apenas por 6 meses para ser uma barriga de aluguel e ele só jogar gauchão. Não vale para o Inter. Então, essa é a informação que eu recebi. Se ele não vier para ficar um ano, o Inter não aceitaria. Tá? E dentro dessa informação que a gente trabalhou lá do pessoal da ESPN, chamei hoje, né, agora há pouco, de tarde, estou gravando esse vídeo às 6 horas da tarde, chamei, né, um dos empresários que sim, me disse que está tudo muito bem encaminhado, para ter esse acerto, tá? E que
o staff do jogador só aguardava a documentação oficial do Internacional para acertar todos os trâmites e o Robert Renan ser jogador do Internacional. Então tá muito próximo realmente dele ser anunciado como jogador do Internacional. E a informação que recebi é de que ele fica por um ano. Tá? O Robert Renan, ele fica por um ano no Internacional. Se vai ter uma cláusula que o obrigue a sair, essa cláusula seria no final do ano. Foi isso que eu recebi, pelo menos. Eu vi que teve colegas que relataram essa questão da cláusula. Tá? O que eu recebi era que o Inter batia o pé, firmava o pé, que se fosse para ele ficar por 6 meses, que se tivesse a mínima possibilidade dele ficar apenas por 6 meses, o Inter não aceitaria entrar no negócio. Tá? Então vamos aguardar também, né, se tiver o anúncio, a gente saber mais a respeito disso, porque realmente o Inter queria sair dessa questão de ter o jogador por apenas 6 meses. Aí entra a opinião. Ótimo jogador, ótimo zagueiro de potencial, tá? E eu acho que é uma boa contratação aí do Internacional, caso ele venha para ficar por um ano. G-Lucas. O G-Lucas até ontem, né? Até ontem não. Ainda é um jogador muito próximo, né? Todas as pontas ali da negociação nos relatavam que era realmente detalhes para sacramentar o negócio. Pois bem, hoje os colegas de Santos trouxeram informação de que o Bahia sinalizava em fazer uma proposta por esse atleta. Uma proposta que giraria em torno de 8 milhões de euros. Tá? Lembrando, o Inter está negociando apenas por empréstimo. Um empréstimo de um ano com um passe fixado ao final desse ano. Se o Bahia realmente fizer uma proposta para esse jogador, tá? Eu acredito piamente que o Inter sai desse negócio. O G-Lucas não será jogador do Internacional, mas a gente já precisa aguardar, né, os próximos movimentos. Antes de eu gravar esse vídeo, eu vi que o pessoal da Revista Colorada falou com o staff do G-Lucas, e o staff do G-Lucas falou que não tem essa questão, que o Bahia não faria essa proposta. Não está sinalizando fazer uma proposta. Mas o fato é que já tem uns 3 dias que essa negociação está por ser acertada, mas algo está travando. Primeiramente, nos relatava que era a questão do passe fixado, que precisava ser resolvido, e também a questão da dívida que o Santos tem com o Mônaco, tá? Que era apenas isso. Mas, né, surgiu essa informação a respeito aí de uma possível proposta que o Grupo City, ou seja, o Bahia, faça ao atleta. A gente precisa aguardar os próximos movimentos. Rafael Borré, vamos falar um pouquinho sobre o Rafael Borré. Não atualizou tanto em relação às informações que a gente passou ontem, né? Mas teve uma agora à tarde de uma rádio colombiana, e a gente vai colocar aí na tela, falando a respeito de que o jogador ele recusou a proposta do Internacional. Logo, bem quando aconteceu isso, o Lennon Haas, vou acreditar que é o Lennon Haas, porque o Lennon Haas trouxe o Twitter, né, de que o André Cury nega essa informação, tá? Nega essa informação de que o Rafael Borré tenha recusado a proposta. É mais um indício que esse jogador possa vir, tá? O André Cury, que é o intermediador do negócio, está negando essa informação desta rádio colombiana. Vamos ficar atentos também nos próximos movimentos. É uma novela engraçado, né? Faz 2 dias que o Borré está na pauta, mas é uma novelinha cheia de nuances. Werder Bremen não quer liberar, o Eintracht Frankfurt não sabia do negócio. Meio que está se criando aí uma celeuma por conta do Rafael Borré. Tomara que esse jogador se acerte, tomara que esse jogador seja atacante do Internacional, porque ele formaria um belo ataque com o Ener Valencia. E para fechar, os 2 anúncios que o Internacional fez hoje. Primeiramente, o anúncio da renovação do Magrão, foi a primeira, né? De 2 anos, tá? Vai ficar por 2 anos no Internacional. Ele muda a nomenclatura da sua função, né? E também a própria função, né? Ele vai passar agora a ser diretor esportivo, tá? Antes ele era gerente. Tá? E ele passa a ganhar atribuições também, né, com a base. Acho que merece realmente. O Magrão, ele ganhou um protagonismo muito forte com essa direção, tá? Com o Barcelos. E existe um alinhamento muito grande entre Magrão, Eduardo Cudê, presidente, todo o conselho de gestão e diretoria de futebol.
ele vai ganhar mais protagonismo. Esse cargo é para ele realmente ganhar mais protagonismo e cargo de chefia realmente no departamento de futebol. E a outra notícia é a do Dalbert. O Dalbert, ele encerra o seu ciclo como jogador do Internacional. O Inter, mesmo que tenha um tempo ainda de contrato para ele para ser respeitado, ele está liberando o Dalbert. O Dalbert não fica no Beira-Rio. Esse jogador tem aí um pré-acerto também com o Santos. Vai defender lá a equipe santista na Série B. Gente, muito obrigado a todos, tá? Comentem o que vocês acharam a respeito de todas essas informações e até a próxima.